Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Ana Isabel, professora do município de Santa Cruz do Capibaribe, e sou eu que vou estar com vocês ao longo desse período de aulas remotas, tá? E hoje nós vamos falar sobre a Revolução Industrial, repercussões territoriais e socioeconômicas, certo? Então, o que é revolucionar? Revolucionar, a gente vai dizer que é causar uma grande mudança, certo? Uma grande mudança, nesse caso aqui da Revolução Industrial, uma grande mudança no sistema de produção. Antes se produzia de uma forma e hoje, e a partir dessa revolução, começou a se produzir de outra forma. Por exemplo, antes se produziam as coisas de uma maneira artesanal, como isso aqui. Isso aqui é uma maneira bem artesanal, onde uma pessoa pegou uma linha e uma agulha e fez esse produto aqui, que no caso é um chaveiro. Diferente desse mouse aqui, certo? Esse mouse ele foi produzido na indústria. Provavelmente o tempo que se levou para fazer esse coraçãozinho aqui, esse chaveirinho, se produziu uns 10 a 15 mouses, né? Não sei ao exato quantos puderam ser produzidos, mas a facilidade da indústria, né? O modo como a indústria faz, ele consegue ser mais rápido do que a maneira artesanal, né? Onde uma pessoa sozinha vai lá e faz todo o produto, tá? Então, essa revolução a gente entende como uma maneira que era mais básica, vamos dizer, mais arcaica, entre aspas, muitas aspas, para uma maneira mais rápida, mais eficiente, certo? Então, a Revolução Industrial ela vai ser marcada por três fases: a primeira, a segunda e a terceira. Hoje nós vamos estudar a primeira revolução e a segunda revolução industrial, certo? A primeira revolução industrial, ela é o início de tudo, que vai acontecer no século XVIII na Inglaterra, certo? E vai ser marcada pela máquina a vapor e pelo tear mecânico. Antes, os teares, eles eram tear manual. O que é um tear? É de fazer tecido, né? E aí, esses teares eram bem manual, onde a pessoa ficava lá fazendo o tecido praticamente sozinha, né? Que a gente chama de manufatura também, porque já existia um tecido para ajudar ela a fazer aquele tecido. Mas aí, com a Revolução Industrial e a descoberta do carvão mineral como fonte de energia, vai começar a existir uma máquina que vai fazer com que esse TA ele seja mais eficiente, ele produza mais rápido e não necessita só de uma pessoa. Várias pessoas elas vão conseguir produzir mais rápido, vão fazer aquela peça de roupa, aquela peça de tecido mais rápida. Aqui a gente tem a imagem de uma fábrica, certo? Da fábrica que no século XVIII, na Inglaterra, certo? Que tem vários tear aqui, que é os teares mecânicos, certo? E aí, o que era que acontecia? Quais são os fatos marcantes dessa primeira revolução industrial? Primeiro fato marcante é o êxodo rural. O que é isso? A saída do ser humano do campo para a cidade, né? E o que foi que levou essas pessoas a saírem do campo e vir para a cidade? Em busca de melhores condições de vida, de trabalho, certo? Como começou a existir as fábricas, então essas pessoas elas acreditavam que teriam mais oportunidades dentro dessas fábricas, de trabalho dentro dessas fábricas. E aí a gente tem a divisão de classe, certo? Na época se chamava burguesia e proletariado, vocês devem ter estudado isso em história, mas o que é que vai ser essa grande divisão de classe hoje em dia? Seria aquele pessoal, os detentores de poder, né, os ricos, e as pessoas pobres, os operários, as pessoas que trabalham, a classe, vamos dizer, o chefe e o empregado, digamos assim, certo? Para ficar mais fácil de vocês assimilarem. As péssimas condições de trabalho, certo? Lembre-se, a gente está falando aqui do século XVIII, e aí a gente vai ver como péssimas condições de trabalho, jornadas de trabalho de 12 horas ou mais, crianças trabalhando, idosos trabalhando, mulheres grávidas trabalhando, ou
puerpérias, né? No caso, com bebezinho recém-nascido e elas trabalhando, a gente fala de um sistema de camas quentes, onde as pessoas costumavam morar nas fábricas. E aí, enquanto uma pessoa estava trabalhando, a outra estava descansando. E quando essa pessoa que estava descansando ia trabalhar, a que estava trabalhando ia descansar. Então, a cama, vocês podem perceber, quando a gente acorda, a cama tá quentinha, né? Então, a cama ela não tinha tempo de esfriar, porque sempre ia uma pessoa descansar dentro lá das fábricas. E a gente tem a indústria mais próximo de onde era a matéria-prima para se fazer o produto, né? Então as indústrias elas iam se instalar aonde tivesse a matéria-prima e aonde tivesse mão de obra. Já na segunda revolução industrial, a gente vai ter algumas mudanças, certo? Primeiro, aqui no século XVIII aconteceu na Inglaterra, certo? E aí já vai vir aqui para o século XIX, um século depois, e vai acontecer aonde? Nos Estados Unidos, Alemanha, França e Japão, certo? O motor ele passa a ser agora a combustão e por meio da eletricidade com a fonte de energia principal, o petróleo, tá? Então, a gente tinha aqui no século XVIII o carvão mineral como principal fonte e no século XIX a gente vai ter o petróleo. E quais são os fatos marcantes dessa segunda revolução industrial? A gente vai ver uma melhoria nas condições de trabalho, certo? Com jornadas de trabalho de 8 horas, carteira assinada, remuneração por hora extra, certo? Então, as crianças elas não iriam trabalhar mais, nem os idosos. Então, a gente começa a ver a melhoria nas condições de trabalho. Também vai se existir um modelo de produção no Fordismo. O que é isso? Era produzir em grande quantidade, certo? De uma forma mais rápida, gerando estoque, certo? Essa é a principal característica do modelo de produção fordista. E aí a gente vai ter um avanço no sistema de transporte, certo? Com principalmente a construção de rodovias e ferrovias, tá? E como uma das características, o neocolonialismo, que foi isso? Como a América, certo? A África e a Ásia foram colonizadas. Só que depois a África ela foi colonizada novamente, que é isso que se chama neocolonialismo, novo colonialismo. Vocês devem ter estudado isso ano passado, quando vocês estudaram a África. Vocês vão ver que a África ela foi repartida novamente, que a gente chama partilha da África, para os países da Europa. E esses países eles exploraram todos os recursos naturais e também um pouco da mão de obra da África, né? E aí, aqui eu tenho a imagem, eu trouxe para vocês a imagem das fábricas durante essa segunda revolução industrial. A indústria que se destacou foi a indústria automobilística, por isso que também a gente vai ter esse avanço nos transportes. Por quê? Porque foi a produção de muitos carros. E aí a gente tem aqui a produção em série, né, de carros. É uma das características das revoluções industriais, é a produção em série. Aqui a gente tá vendo, ó, a esteira e as pessoas trabalhando nos carros, né? Sempre vai ter aquela esteira e as pessoas vão estar lá trabalhando, ficando com uma parte só do processo de produção. Ela não vai ser como aqui, que ela vai produzir todo o processo. Não, cada pessoa ela fica responsável por uma etapa da produção. E aí, com essa revolução industrial, com esses fatos que aconteceram aqui, a gente vai ver as mudanças no espaço, né? No espaço geográfico ele vai mudar. E aqui eu trouxe uma representação de como o espaço mudou, certo? Vocês estão vendo aqui, ó, não era nada e começa a ter a linha férrea. Aí a gente tem a construção de casas, aí vai aumentando as casas, até chegar aqui, ó, em uma cidade bem urbanizada, com energia elétrica, com carros. Então, a gente vai ver que a industrialização, ela vai andar de mão dadas com a urbanização. Quando se tem a indústria, as pessoas, elas saem do campo, vão para as cidades trabalhar, então isso vai exigir que se tenha mais moradias, e essas cidades, elas começam a crescer, e o processo de urbanização também. E aí também, outra característica, certo? Hoje em dia,
com a Revolução Industrial, ela foi passando de fase, a gente ainda vai estudar a terceira fase, mas a gente tem como característica as fontes de energia, né? As fontes de energia, elas eram carvão mineral, petróleo e carvão mineral, tá? A segunda revolução não exclui a primeira. E aí a gente vai ver que hoje em dia a gente tem novas fontes de energia, fontes de energias renováveis e não renováveis, que tem como matéria-prima aqui a água, o petróleo, o sol, o carvão, o vento, o urânio, certo? Aqui eu trouxe as renováveis, que seria a energia solar. O que são essas fontes de energia renováveis? São aquelas que têm como se renova naturalmente, certo? Elas não se esgotam, diferente das não renováveis, que elas vão esgotar. As renováveis, novamente, a gente tem a energia solar, a energia geotérmica, que é gerada a partir solar do sol, a energia geotérmica do calor do interior da Terra, certo? A energia das ondas e das marés, tá? É a maré motriz, que se chama. A energia eólica, que é por conta do vento, não é? A energia hídrica, que é a partir da água, e a energia de biomassa, que é a partir da decomposição da biomassa, tá? E a gente tem as fontes não renováveis, que é o carvão mineral, tá? O gás natural, o petróleo e o urânio da energia nuclear. Então, essas são as fontes não renováveis. Apesar dessas fontes não renováveis, a gente ter consciência que elas vão acabar um dia, nós ainda temos grande quantidade, mas qual o problema dessas fontes não renováveis? Elas são muito poluentes. Então, tem se investido cada vez mais em fontes renováveis, porque além delas não esgotarem, elas também não causam tantos impactos como as energias não renováveis. Aqui eu trouxe um gráfico para vocês verem, ele é de 2014, tá no livro de vocês, para vocês verem como é o percentual de geração de energia por fonte. Aqui a gente tem 65,9% dos combustíveis fósseis, né, do carvão mineral e do petróleo principalmente. A gente tem 10,6% da energia nuclear e 17% a energia hidrelétrica. Outras fontes de energias renováveis compreende 6,5% e a principal é a eólica, tá? Com 3,2%. Depois vem a energia de biomassa e resíduos sólidos, né? Materiais em decomposição. Aí vem a energia solar com 0,9% e a energia geotérmica com 0,3%. Então, pesquisem mais sobre esse percentual de energia que tem aqui no Brasil, principalmente, que vem crescendo muito essas fontes de energias renováveis, certo? Principalmente a solar e a eólica. Outro impacto que se tem com a Revolução Industrial, né, das mudanças socioeconômicas e espaciais, a gente vai ver aqui na agropecuária. O que foi que aconteceu? A gente vai ter a Revolução Agrícola. Assim como as indústrias nas cidades elas foram se modernizando, a gente vai ter uma modernização do campo também, né? É isso a chamada Revolução Agrícola, onde as pessoas elas param de trabalhar, não é mais necessário tantas pessoas trabalhando no campo para dar lugar às máquinas. Então, o serviço que, por exemplo, 10 ou mais camponeses, pessoas que faziam de plantar, de colher no campo, ele é todo substituído pela máquina. Então, não se vê mais a necessidade do ser humano e, por isso, também ainda mais agrava o processo de êxodo rural, da saída do pessoal, mais uma vez, do campo para a cidade. Uma outra característica também da Revolução Industrial é o desemprego estrutural. O que é isso? É a substituição, assim como aconteceu no campo, nas fábricas, certo? A substituição do homem, do ser humano, pela máquina. Aqui, ó, a gente tá vendo, são charges colocando os homenzinhos aqui, ó, para fora. Por quê? Porque agora não se necessita de mais tantos trabalhadores para fazer aquilo. A máquina, ela já consegue desenvolver só. Veja aqui a máquina trabalhando sozinha. Então,
vai se havendo uma necessidade cada vez mais de uma mão de obra especializada. Não é uma pessoa que só precisa ter a força, como era necessário antes, ter força para mover, ter força para parafusar, ter aquelas com a habilidade de força. Hoje as pessoas elas estão precisando cada vez mais ter uma habilidade intelectual, uma habilidade para poder manusear essas máquinas, certo? Então, por isso que a gente vai vendo a substituição, porque as pessoas mais, vamos dizer, as máquinas vão se modernizando e as pessoas elas vão se tornando ultrapassadas, obsoletas. Então, vai se ter uma necessidade de que se tenha mais conhecimento. Por isso aí a importância, vou aproveitar para puxar a orelha de vocês. Por isso a importância da gente estudar, certo? Da gente se capacitar. Por quê? Porque vai chegar um momento em que não vai se precisar mais de pessoas com um grau com pouca instrução. Vai precisar de pessoas com mais instrução, com cursos técnicos, com cursos superiores, para poder saber mexer nas fábricas. Então, por isso que é importante a gente estar estudando, por isso que é importante a gente ter conhecimento, para a gente não sofrer com esse desemprego estrutural, tá? Então, hoje a gente vai parar por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar falando de Revolução Industrial, um pouco mais lento, tá? Hoje a gente deu mais só uma pincelada para a gente se situar e na próxima aula a gente continua. Até mais!